Queridos, eu quero lançar uma palavra no seu coração nessa noite. Abra sua Bíblia em Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, o texto é conhecido, do 18 ao 20. E depois nós vamos para Apocalipse, capítulo 12, o verso 11. Mateus 28, a partir do verso 18, fala assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Apocalipse 12, verso 11. Apocalipse, capítulo 12, verso 11, fala assim: eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois, só 11, não amaram a própria vida, mesmo em face à morte, não amaram a própria vida até aí, em nome de Jesus. Queridos e queridas, a palavra de Deus, ela nos fala em Mateus 28, e nós conhecemos a palavra, mas eu quero trazer à luz o nosso entendimento, algumas coisas nessa noite. E eu quero começar perguntando a você, eu tenho certeza, já sei a sua resposta, mas eu quero te perguntar, porque eu vou te chamar uma responsabilidade. Então eu quero te fazer essa pergunta: você é filho e filha de Deus? Amém? Se você é, faz assim com a mão. Amém? Todo mundo, glória a Deus. Todos nós somos filhos e filhas de Deus, as mulheres, nós os homens, filhos de Deus. Nós entendemos isso, que mais do que ser uma criatura, de ter sido criados por Deus, nós hoje fazemos parte da família, nós então pertencemos à família de Deus, nós somos filhos de Deus. E o que isso tem a ver então com isso que eu vou falar? Nós vamos falar de duas partes aqui nessa noite, ou dividir em duas partes. Que duas partes são essas? Nós chamamos a mensagem de os dois lados da moeda, não é cara e coroa. Os dois lados da moeda é a parte de Deus e a nossa parte. Nós vamos ver a parte de Deus e a nossa parte. Pastor, tem a parte de Deus e tem a nossa parte? Tem. Nós vamos ver qual que é a parte de Deus. Jesus, ele no seu ministério terreno, ele faz tudo aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele vem, cura pessoas, ele libera palavras, ele toca em mortos e os mortos voltam à vida. Ele então é enviado de cidade em cidade por todos os lados para fazer a obra de Deus. Ele anuncia o reino de Deus, ele então inaugura o reino de Deus aqui na face da terra. E Jesus então é esse que está sendo guiado em todo o tempo pelo Espírito de Deus. Ele está em todo momento ali sendo usado para fazer a obra de Deus. E Jesus chega então, no fim do seu ministério, ele fala assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa palavra é um pouco ali antes, da partida de Jesus, da assunção de Jesus. Jesus já tinha sido entregue, já tinha morrido na cruz por nós, já tinha dado a vida dele por nós, desceu à sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscita, e um pouco antes dele partir, então, ele libera essa palavra para mim e para você. Ele fala que toda autoridade, não é parte, foi toda
autoridade me foi dada no céu e na terra. E essa autoridade que Jesus tinha acabado de conquistar, porque foi uma conquista, ele precisou ir até a cruz para conquistar essa autoridade. O inimigo, em algum determinado momento, ele tenta questionar a filiação de Jesus, ali a paternidade de Jesus, lembrando que quando Jesus ele é conduzido ao deserto pelo próprio Espírito de Deus, porque era o Espírito que o conduzia, ele vai ao deserto, e ali o inimigo vai ali a fim de tentá-lo, e vira assim, fala assim: se és o Filho de Deus. Ele vira para Jesus e faz isso por 2 vezes. Na terceira ele usa uma outra palavra, uma outra estratégia mais pesada, pedindo a glória para ele, para que Jesus pudesse adorá-lo. Mas nas 2 primeiras tentativas o inimigo fala assim: se és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. E diante dessas 2 interrogativas ali do inimigo, Jesus não se intimida com aquela palavra, porque ele tinha convicção, ele sabia quem ele era. Você acabou de falar que você é filho e filha de Deus. Você acabou de confirmar que você é filho e filha de Deus. Pensa nisso. Você já é um filho e uma filha de Deus. Jesus tinha convicção. Ele não precisava ficar discutindo com o inimigo que ele era o filho de Deus. Não precisava, ele já sabia disso. E ele vence através da palavra. Lembra que o versículo que nós lemos em Apocalipse vai falar que eles venceram, aí todos nós vencemos pelo sangue do Cordeiro, que aí é a parte de Deus, a primeira parte, e também pela palavra, que aí é a nossa parte. Nós vamos ver isso. Então, o que é a parte de Deus e o que é a parte nossa? A parte de Deus, só para a gente lembrar, foi o que Jesus fez ali na cruz. Não tem como eu, pelo meu esforço, pela minha boa vontade, pela minha boa obra, fazer aquilo que Cristo fez. Não, foi a cruz dele que me deu o acesso, que me permitiu ter o acesso, que nos redimiu, que nos comprou. Então foi a cruz de Jesus. Essa é a parte de Deus, Gleibe. Deus envia o Filho dele para morrer por nós. É a parte dele. Ele fez primeiro. Antes de nós nos aproximarmos de Deus, antes de nós irmos para Deus, Deus deu. Ele deu o Filho dele por nós. Então, quando Jesus vai à cruz, isso é a parte de Deus. Quando Jesus derrama o sangue dele ali na cruz, isso é a parte de Deus. Não é a minha parte, Altimar. Não sou eu, não é o meu sangue, não é a minha boa vontade, não é a minha boa intenção. Tem até um ditado popular que diz que no inferno está cheio de boas intenções. A parte de Deus é a eterna vontade dele, é o eterno propósito dele. A parte de Deus é entender que ele tem os caminhos dele e ele quer nos guiar por esses caminhos. A parte de Deus é entender a graça, o amor, o perdão abundante de Deus. Nós não merecíamos, nenhum de nós merecíamos, mas ele fez a parte dele. Então, essa é a primeira parte. Jesus vai receber essa autoridade, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e ele então vai prosseguir com essa palavra que nós vamos discorrer aqui um pouquinho. Então nós precisamos entender o seguinte, vamos entender ali a igreja primitiva, por exemplo, a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja que é modelo para nós, que nós aprendemos com ela, ao olhar para ela. Nós lançamos os olhares para a igreja primitiva e vimos ali em Atos 1:8, nós então sendo desafiados.
e recebereis poder. Ó, aí já é nós. Nós vamos, Jesus recebeu toda a autoridade, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Agora em Atos 1:8 fala assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas é poder para quê? É para virar, um super-herói? Poder para poder aparecer nas mídias, para poder ser o melhor, ser o grande? Não. Poder para testemunhar. E sereis minhas testemunhas. Onde? Todos os lugares. Judeia, Samaria, em todos os lugares, e até os confins da terra. Nós recebemos essa autoridade, esse poder que foi dado a Jesus, e ele falou: eu vou para o Pai, eu tenho que ir primeiro para que o Espírito venha. Então ele foi, e no Pentecostes, quando todos estavam reunidos ali, eles então receberam esse poder, esse fogo da presença de Deus, esse power de Deus, essa explosão de Deus que precisa incendiar o meu e o seu coração. Queridos, conhecer a Jesus não é simplesmente ou meramente letra, não é letra. Nós podemos até fazer uso da letra, mas, por exemplo, nós conhecemos muitas pessoas que já leram a Bíblia de capa a capa mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e continuam sem nenhum entendimento, continuam sem obedecer a Deus, sem viver aquilo que Deus chamou elas para viver. Então nós necessitamos da pessoa do Espírito Santo. Sem a pessoa do Espírito Santo, nós não somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, nós não temos poder para testemunhar, nós não conseguimos fazer as obras que Jesus fez e as obras maiores. Sem o Espírito Santo não tem como ser igreja. A igreja só começa a ser igreja depois do Pentecostes. Ali, é chamada a inauguração da igreja. Foi a fundação. Jesus veio, ele funda o reino, mas a igreja em si, ela tem sua fundação no Pentecostes. Ali começa então, porque nós necessitamos do fogo da presença de Deus. E o que aconteceu depois do Pentecostes? Por quê? Porque tem muita gente que gosta de receber o Pentecostes, o fogo de Deus, mas alguma coisa tem que acontecer depois desse fogo. Tem que sair para fora e testemunhar. Tem que chegar igual Pedro, com ousadia e falar. Tem que então entender que é Deus que nos capacita para poder falar. E aí então vidas vão se render ao Senhor. Se nós estamos ali na casa de paz, foi porque Deus nos enviou ali, porque Deus abriu uma porta. Se você já está aqui conosco, Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Eu sei que já tem vidas que estão vindo, que já estão participando com a gente. Então, Deus nos chama e nos capacita a proclamar. A parte de Deus é nos conferir o poder, Adelina. E Ele já nos conferiu quando Jesus conquista isso por nós. Ele já nos deu esse direito. Nós temos esse acesso. Eu posso requerer esse acesso. Tem pessoas, por exemplo, que vão expulsar um demônio, e pega a Bíblia e dá uma biblada, no outro, achando que o demônio vai sair. Não, querido, essa palavra precisa estar guardada no meu e no seu coração. E o demônio vai sair, é no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Demônio não vai sair, se você mostrar isso ou aquilo para ele. Ele não vai se intimidar. Jesus não tinha ali uma Bíblia na mão na hora que ele estava no deserto. Mas a Bíblia de Jesus estava aqui, Jesus usa a própria palavra. Quando o demônio fala: se és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Jesus diz: mas nem só de pão viverá,
né, o homem. Nem só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E ele tenta novamente. Se és o filho de Deus, como está escrito na tua palavra, dará ordem aos teus anjos, e eles vão te suster, não te deixarão cair. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então é pela palavra, mas essa palavra precisa estar aqui para ela ser testemunhada. Nós precisamos entender que quando o Espírito Santo vem, ele capacita a pessoa para poder testemunhar. E eu vou citar o exemplo aqui de uma pessoa na Bíblia que ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Ainda não tinha tido um encontro com Jesus. E nunca tinha ouvido falar no nome de Jesus. Está no livro de Atos. Nunca tinha ouvido falar no nome de Jesus. Mas ele era um homem que fazia muitas esmolas, dava muita esmola, ajudava muito aos pobres. E Deus vê o coração daquele homem. Deus olha lá dos céus e fala, as esmolas dele chegaram até mim. O coração desse homem chegou até mim. E Deus vai se revelar a esse homem. Um homem que ainda não tinha tido um encontro com Jesus, tá? Ele ainda não tinha conhecido Jesus. Mas Deus aceita o sacrifício dele, lá dos céus, e dá uma visão para esse homem. Mas pastor, Deus dá visão para a pessoa que nem se converteu ainda? Dá. Dá. Porque Deus conhece aqui, ó, o nosso coração. Cornélio era esse homem. Cornélio, ele teve um sonho. Uma visão de Deus. Que Deus, né, tinha ali recebido no trono as ofertas dele, as esmolas que ele fazia, de ajuda e de sacrifício, para poder ajudar os pobres. E Deus não só dá uma visão a ele, mas no mesmo momento, Deus também traz um sonho a Pedro, ao apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, só para vocês terem uma ideia, pastor Cadu falou aqui de Jonas, domingo, né? Jonas, Deus, né, manda ele para Nínive, ele desce a Jope e vai para Tarsis, sentido contrário. Era para ele ir para Nínive, mas ele vai, desce ao nível do mar, né? Jope é no nível do mar, ele desce a Jope, pega um navio e vai para Tarsis. Nessa ocasião, o apóstolo Pedro está em Jope, e ele chega ali, em Jope, e ele ressuscita uma pessoa. Ressuscita uma pessoa. Uma mulher que também fazia esmolas, que era também temente a Deus, que também ofertava muito, que ajudava muito as pessoas, e ela era muito benquista ali na cidade dela. Todos amavam ela, e ela morre. E as mulheres estavam chorando, Marcione, pranteando, o corpo dela foi colocado em cima de uma pedra, e as mulheres estavam ali chorando. Poxa vida, que perda é essa? Como essa mulher é uma mulher temente a Deus. Só que ele, sabendo de tudo aquilo que os apóstolos estavam vivendo, que eles já tinham recebido o Pentecostes, o fogo, e até a sombra de Pedro curava, eles mandam um recado para Pedro, fala, Pedro, desce aqui, e não demora. Botaram a mulher lá e mandaram o Pedro descer. E Pedro desceu. Quando chegou ali, ele mandou esvaziar aquele lugar. Esvazia. Ficou ele e a mulher, e ele começa então a conversar e fala, levanta. E ela levantou. Dorcas levantou. Quando Pedro sai para fora, aquela mulherada que estava chorando ali, não acreditou naquilo ali. Como é que aquele homem foi usado por Deus para poder fazer uma obra tão grande? E ele entrega ela novamente àquela cidade, aquela cidade ficou maravilhada. Só que Pedro resolve ficar ali. Ah, poxa vida, né, já fiz um milagre aqui mesmo, todo mundo ficou feliz e tudo, então
ele resolveu ficar na casa de uma pessoa que tinha o mesmo nome dele, Simão, né? Simão Pedro. Ele ficou na casa de Simão, o curtidor, né? Ali que curtia couro. Não é curtidor não, né? Aquele que tira onda não, tá? Curtidor curtia couro naquela época, né? Então o curtidor hospeda Pedro, mas Pedro está orando por volta de meio-dia. Diz a Bíblia que ele estava com fome, na hora sexta, meio-dia. Realmente o mineiro, principalmente, meio-dia nós já estamos com fome, né? 11 horas, 11 e pouca, meio-dia a gente já está comendo, está varado de fome já. O carioca, eu quando fui pela primeira vez na casa do meu sogro, eu fui comer 3 horas da tarde, eu quase morri de fome. Quase morri de fome. Um domingo, fui no aniversário da minha cunhada, primeira vez que eu fui na casa da minha esposa, na casa do meu sogro, e a comida não saía. Deu 1 hora, a comida não saía, 2 horas, a comida não saía, 3 horas da tarde. O negócio ficou feio, Adelina, mas de vez em quando a minha sogra vinha lá de dentro e trazia um pão para mim. Vai comendo esse pão aí até a comida sair. E ela trazia um pão para mim. O bom é que ela trazia um pão recheado, já um pão com carne, Altimar. Trazia um pão com carne, e aquilo foi, né, foi dando para aguentar até as 3 horas. Né, e ela me ganhou, né, ganhou ali o genro, né, pela barriga ali, né, pelo olho. E Pedro então está ali, por volta de meio-dia, orando. E ele tem um sonho, uma visão de Deus, que descia dos céus um pano branco, e esse pano segurado pelos 4 cantos, um lençol branco descendo do céu, e nesse pano estava todas as sorte de quadrúpedes, animais impuros, estavam ali sobre esse animal, e Deus virava para ele e falava assim: mata e come. Mas Deus, eu sou judeu, eu não como isso. Mata e come. Mas Deus, como é que eu vou tocar em uma coisa impura? Aquilo que eu torno puro, aquilo que eu purifico, se torna puro. Aquilo que Deus purifica. Você é um filho e uma filha de Deus. Nós falamos que a parte de Deus é o sangue dele, vertido na cruz por nós. Essa é a parte dele. Você hoje é purificado através do sangue de Jesus. Mas daqui a pouco vem a nossa parte. Entenda que Pedro foi purificado. Pedro recebeu. Ele era um cara complicado lá atrás. A gente conhece a história de Pedro, sabia que ele era um cara complicado. Provavelmente, se Pedro vivesse nos dias de hoje, ele era aí um cara que fazia parte aí desses grupos guerrilheiros aí. Provavelmente. E Jesus chama esse cara para ser discípulo dele. Poxa vida, Jesus não tinha medo do cara arrancar uma faca e matar ele? Não, não. O poder de Deus era muito maior. Muito maior. Pedro queria pegar em arma para defender Jesus. Jesus falou, não, não é dessa forma. O meu reino não é dessa terra. É diferente. Então, naquela visão ali, Deus usa Pedro, envia um homem da casa de Cornélio. Cornélio já tinha tido uma direção de Deus lá, um anjo de Deus vinha, falou com Cornélio, deu um endereço certinho para ele. Vai na casa de Simão curtidor, vai lá e procura por uma pessoa chamada Simão Pedro. E ele vai vir aqui e vai falar o que você deve fazer. E Pedro então sobe até a casa de Cornélio. Diz a palavra de Deus, Cornélio é um homem tão sábio que até então ele não tinha tido um encontro com Deus, tá? Mas ele é tão sábio, Macione, que ele chama a parentada dele tudo. Encheu a casa dele. Falou, vai vir um homem de Deus aqui na minha casa. É a casa de paz. Vai vir um homem aqui na minha casa, vocês precisam ouvir o que ele vai falar. Então, ficou todo mundo aguardando Pedro. E Pedro chega. Quando Pedro chega, Cornélio falou, nós estamos prontos. Pode falar o que Deus te mandou falar. Pode falar. Diz ali que Pedro começou a contar a história de Jesus. Jesus veio, né, e tudo, eles rejeitaram Jesus. Aí Pedro começou a contar o plano de salvação que Deus envia, Jesus, em resgate à humanidade. No meio daquele testemunho de Pedro, o fogo vem, o Pentecostes vem sobre aquele lugar.
Diz o texto que todos foram cheios do Espírito Santo. Aí Pedro entendeu a visão. Falou, poxa vida, eu achei que tinha que batizar primeiro. Eu achei que tinha, que frequentar 1 ano de escola dominical primeiro. Eu achei que tinha que fazer isso primeiro. Mas aquele que Deus purifica, se torna puro. Todos ali receberam o Espírito Santo antes de serem batizados nas águas. Acabou aquele episódio, a casa toda atônita ali com aquilo que Deus fez. Pedro falou, o que impede esses homens e essas mulheres e essas crianças de receberem o batismo? O que impede? Se eles já receberam o Espírito Santo, então joga água na cabeça deles, ou afunda eles no rio, né? Se nós fôssemos pentecostal, a gente ia falar que afundou no rio, né? Mas como nós somos metodistas, nós entendemos que não é a quantidade de água, que importa. Quando Pedro prega ali em Jerusalém, 3.000 almas se convertem, diz o texto, que depois todos foram batizados. Todos foram batizados. Então, não sei a forma que foi batizado ali naquele momento ali, mas diz o texto que os 3.000 que se converteram foram batizados. E a igreja crescia. Deus, diz o texto de Atos, que Deus acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Era Deus que acrescentava, era Deus que fazia. Qual que é a minha parte então, pastor? Deixar ser usado por Deus para testemunhar. Eu preciso testemunhar. Deus, Ele conta comigo para testemunha. Eu tenho que ir no tribunal, pastor. Se for no tribunal é melhor ainda. Pastor Lucinho fala isso, né? Que um dia ele foi processado por uma pessoa e ele esteve diante do juiz. Ele falou, foi o maior privilégio que eu já tive na minha vida. Maior privilégio. O juiz me deu a oportunidade de falar. Eu acho que ele arrependeu de ter me dado a oportunidade de falar. Porque aí eu pude testemunhar Jesus para todos aqueles que estavam ali. Ele falou, eu estou aqui por causa de Jesus. Ele falou, foi o maior privilégio. Eu estou sendo processado por causa do nome de Jesus. Que maravilha. Ele entendeu isso. Os apóstolos também entenderam isso. Pedro foi preso, certa ocasião, e no final eles falaram assim, Pedro, nós vamos te soltar, vamos soltar você e João, mas vocês têm que parar de falar nesse nome de Jesus. Nós vamos dar uma chicotada em vocês, e vamos soltar vocês depois, porque eles estavam com medo das pessoas, dos povos, porque eles contavam com a simpatia, a singeleza do povo, e os governantes estavam com medo daquilo que as pessoas poderiam fazer com eles. Eles dão uma chicotada ali, mais de leve, mas senhora, e solta eles, ameaçando eles, para eles não falar no nome de Jesus. Mas Pedro falou, importa mais obedecer a Deus do que obedecer a homens. Paulo fala que o morrer é lucro, porque o viver é Cristo. Ele entendeu isso, que a vida é Cristo. Então, morrer para ele, ou viver, já não fazia diferença. Foi apedrejado, foi chicoteado, foi preso várias vezes, mas continuava sendo testemunha. 70% do Novo Testamento está escrito pelo apóstolo Paulo. Na maioria das vezes de dentro da cadeia. De dentro da cadeia. Não parava de testemunhar. E entenda que não tinha WhatsApp, não tinha nada de hoje, não tinha internet, não tinha nada disso. Papel ainda não existia. Caneta não existia, era muito difícil de se escrever. Alguém levar para você, ali, partes da Bíblia, que era tudo em partes ainda, não tinha sido agrupado como nós temos hoje. Mas Paulo escrevia com toda dificuldade. Tinha os discípulos que serviam a ele, que poderiam servi-lo na cadeia. Estevão foi um deles, dos que serviu a Paulo. E ele ali de dentro da cadeia, com pena, com
com tinta ali, ele escrevia. De próprio punho, ele escrevia. Algumas vezes ele ditava e a pessoa escrevia. Outras vezes ele escrevia de próprio punho. Ele mesmo fala no texto dele. Com grandes letras vos escrevo agora. Ele aumentava a letra. Nesse momento agora eu me coloco de joelho. Ele parava a carta e orava em favor de vós. E as cartas estão até hoje, vivas, por toda a igreja na face da terra. Qual que é a minha parte então? A minha parte é ser um colaborador. É entender que eu recebi o perdão de Deus, mas eu também recebi o poder para testemunhar. Eu tenho o perdão, mas eu tenho o poder para testemunhar. Quantas pessoas, às vezes, vêm até nós e falam assim, poxa vida, essa palavra que você disse era tudo o que eu precisava ouvir. Por quê? Porque a palavra é viva, a palavra é poderosa, é assim mesmo. Agora, se eu ficar com a minha boca cerrada, se eu ficar calado, se eu não anunciar, se eu não testemunhar, eu não estou sendo esse colaborador. Então eu preciso, talvez, no meio do meu testemunho, da minha caminhada aqui na terra, com suor, com lágrimas, às vezes até com o meu sangue, como aconteceu com os apóstolos. Às vezes até com o meu sangue. Nós nos gabamos porque o Brasil é um país aberto. É um país onde nós temos o direito de anunciar em todo canto o Evangelho. Mas tem muito lugar que as pessoas dão de ombro para o Evangelho. Se você chegar em determinados locais e anunciar a palavra de Deus, muitos não vão considerar. Muitos não vão parar para te ouvir. Muitos vão achar ridículo quando nós formos e ensinar essas pessoas. Porque no texto, e agora eu quero fazer esse destaque, no texto que nós lemos de Mateus 28, vai falar que eu tenho que ir e fazer discípulo. Eu vou e vou fazer discípulo. Para que eu vou fazer discípulo? Para ensiná-los. Nós temos algumas professoras aqui. A profissão de professor é fantástica. Na verdade, foi feita uma pesquisa no mundo. Essa pesquisa ela é mundial. E foi considerada a maior profissão da face da terra, a profissão de professor. Professora. É a maior profissão da face da terra. Ué, pastor, é? Não é médico, não. Médico precisa de professor para ensinar ele. Quem ensinou o médico foi um professor, uma professora. Quem ensinou um cientista foi um professor e uma professora. Você fez engenharia, você precisou de um professor e de uma professora para te ensinar engenharia. Hoje você pode exercer a sua profissão, mas nós começamos pequenininho, né? Lá atrás a gente levava algumas varadas, hoje não leva mais, não pode bater mais, né? Levava algumas reguadas, a régua era dessa largura assim, né? E era permitido pelo pai e pela mãe levar algumas reguadas. Aquilo foi bom, rapaz, né? Levar umas reguadas de vez em quando. A gente era arteiro, né, Altimar? Bagunceiro no colégio, né? O Rafa também. E a gente levava, né, umas escovadas de vez em quando. Foi bom, porque a vara ela é boa, né? Mas não pode mais, não pode bater, mas não pode, se der uma chinelada hoje, então. A Havaiana ajudou muita gente a criar muitos filhos no Brasil e no mundo, né? Quantos filhos foram criados, né? Sendo, né, ali escovado, mas isso aí é outro assunto. O que eu quero destacar é ensinar. O exercício de ensinar é um exercício cotidiano, Marcione. Você ensina o aluno de segunda a sexta. Agora já sabe tudo, sabe nada, segunda-feira ele tem que voltar de novo. E ele faz o primeiro ano, faz o segundo, faz o terceiro, ele faz o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, hoje até o nono ano, né? Do primeiro ao nono ano.
E esse aluno, ou essa aluna, ou essa pessoa, ou esse, já sabe tudo? Sabe nada. Precisa aprender muita coisa ainda. Mas o aluno lá do primeiro ano, que a Macione ensina ele, lá pequenininho, quando ele chega em casa, ele fala para o pai e para a mãe aquilo que ele aprendeu. Ele está testemunhando. Olha o que eu aprendi hoje. Saí de casa agora, a Isabela estava estudando com o Lucas, né, dentro de um brinquedinho lá, que veio na apostila do colégio, escrever lá o abecedário todinho, né? Letra A, B, C, D. Tem 4 anos. 4 anos eu nem tinha ido para a escola ainda na minha época. O Lucas já sabe escrever o nome dele todinho, completo, com sobrenome e tudo. Fomos buscar o passaporte semana passada lá em Juiz de Fora. Tinha que assinar no passaporte dele. Aí a pessoa, o atendente entregou, falou, ele não assina ainda, né? Então vocês vão ter que assinar por ele. A minha esposa falou, não, ele assina já. Ele assinou o nome dele no passaporte, com 4 anos. Ah, ele sabe tudo? Lógico que não. Mas o que ele sabe, ele testemunha. Ele conta. Como é que foi lá na escola hoje, filho? Pai, eu aprendi isso, isso, isso. Jesus quer que a gente conte para outras pessoas. Eu fui na igreja hoje, mas Deus me ensinou algo poderoso. Deus falou comigo assim, assim e assim. Testemunhar. A gente fala do time que a gente gosta. A gente fala da comida que a gente gosta, né? Os mais gordinhos, então, gostam de falar de comida, e comida é bom demais. A gente gosta de falar de uma comidinha. Se for a comida da tia Ilma, então, né? Aquela comidinha ali, que os filhos passam ali, né? E tudo. Quaraí, né? Guarda ali a carne na gordura, né? Na gordura de porco. Comidinha ali, aquela carninha na gordura de porco. E muitas das vezes nós não queremos ensinar as pessoas, porque ensinar dá trabalho, Xande. Ensinar dá trabalho. A profissão de fazer um discípulo é a profissão de um professor. É inculcar na cabeça do aluno. A Geisa está lá ensinando o inglês. É fácil? Não, para nós, né, que crescemos às vezes falando quase sempre só o português. E a gente aprender uma outra língua, uma segunda língua, não é fácil. Mas se a pessoa se dedicar, se ela se esforçar, se ela, né, todos os dias, ela foi inculcando na cabeça dela, ela aprende. Amanhã ela pode ser um professor, uma professora. Você estudou no FISC e se tornou uma professora do FISC. A Geisa estudou, fez inglês, e depois que ela formou, né, ela foi convidada a então ser professora ali no FISC. O que isso tem a ver comigo, pastor? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu não posso aprender algo para reter. Eu não preciso, né? A gente tem alguns pregadores hoje que falam que nós, né, não somos lagos, mas somos rios. Lago ele só recebe a água parada, né? Ele retém. Eu não sou uma poça, um lago que só recebe. Nós somos rios. A gente recebe ali dos afluentes e a gente libera. A gente então rega a terra, a gente então vai liberando sobre vários lugares. Nós não somos um lago, nós somos rio. O rio ele tem esse poder, essa capacidade. Então ser discípulo é isso, é ser aquele que vai ensinar as pessoas. É lógico que você vai ensinar uma criancinha, a pessoa que chegou agora, ela vai estar num nível, ela está começando, mas ela já sabe alguma coisa para testemunhar. Tem outras pessoas que já estão no nível médio, tem outras pessoas que estão no nível superior. O que seria esse nível superior?
Talvez você vai pregar para uma multidão de pessoas, 2.000, 3.000, 10.000 pessoas, 20.000 pessoas. Teve um cara, um brasileiro, que ele foi convidado uma vez para pregar. Ele começou como missionário na Jocum, e ele tinha muita vergonha de pregar. Ele falava que ele era muito tímido, e Deus tinha chamado ele para ser um pregador da Bíblia, da palavra de Deus. E ele falou que o treinamento dele, ele ia para o meio das matas, quando ele estava fazendo o curso da Jocum, ele ia para o meio das matas, pegava abóboras, pregava num pau e tudo ali, como se fossem pessoas, e começava a pregar. E ali ele pregava. E ele foi levado, ele prega no mundo inteiro, esse homem. Ele fala de uma pregação dele na Coreia do Sul, que ele pregou para 500.000 pessoas, num dia, 500.000 pessoas. Ele foi o pregador daquele dia, 500.000 pessoas. Eles participaram da ceia do Senhor, né? Tinha mais de 10.000 pessoas servindo a ceia naquele dia, servindo a ceia, mais de 10.000 obreiros servindo a ceia do Senhor naquele dia. É onde Deus pode nos levar. Só que eu preciso entender que eu sou testemunha. Romanos 8:9 fala assim: porque a ardente expectativa da criação, Deus está aguardando avidamente a revelação dos filhos de Deus. Você falou que é filho, você falou que é filha. Então, Deus está com grandes expectativas. Ele está aguardando ardentemente a manifestação de quem? Dos filhos e das filhas de Deus. Ah, mas Deus não pode mandar algo dos céus, um raio, um fogo e converter? Pode, mas Ele está aguardando a manifestação minha e sua. Os anjos quiseram até vir, Marcione. Os anjos falaram: não, nós vamos à terra e a gente prega o evangelho, a gente faz essa obra e todo mundo vai se converter. Deus falou: não, é os filhos, lá estão os filhos, são eles, não será os anjos. Os anjos vão vir com Jesus, quando Ele voltar, para buscar a igreja. Mas enquanto Ele der tempo para a gente, sou eu e você que vamos testemunhar. Deus está, querido, nos chamando. Deus está levantando pessoas apaixonadas que vão falar a todo canto. Nós estamos falando muito de cultura do céu. O que é trazer essa cultura do céu? O que é trazer o reino de Deus? O que é fazer a vontade de Deus, como ela é feita lá no céu, que ela se cumpra aqui na terra? É entender que eu estou sendo testemunha de Deus. E a partir da minha testemunha, do meu testemunho, então o ambiente do céu vem sobre aquele lugar. Vem sobre a minha família, vem sobre o meu trabalho, né? Vem sobre a rua que eu moro, vem sobre a minha casa, vem sobre a casa do meu vizinho, sobre a minha igreja, vem sobre todos os lugares. Por quê? Porque eu estou entendendo que eu fui chamado para viver aquilo que Deus me chamou para viver. A gente entende às vezes na área da educação e a gente costuma falar assim: a educação secular é diferente de educação cristã. A gente faz uma diferenciação, mas não deveria fazer. Não deveria. Deveria ser tudo junto. Deveria ser junto. Na escola nós deveríamos aprender a Bíblia. Deveríamos aprender a palavra de Deus na escola. Todas as universidades dos Estados Unidos, e lá está uma das maiores do mundo, ou a maior do mundo, as grandes universidades americanas, quando elas foram criadas há 100, 150, 200 anos atrás, o livro principal da universidade era a palavra de Deus. E elas se tornaram as maiores universidades da face da terra.
Porque a Bíblia era o principal livro ensinado nas escolas. Era instituído isso, a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus tem resposta para tudo. Pastor, a resposta de Deus tem palavra para a área da administração? Ih, tem muita. Tem palavra para a área da engenharia? Tem muito. Muito. Deus usou, por exemplo, Neemias para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Deus usa aquele homem, dá uma estratégia tão grande, que ele cerca uma cidade gigantesca em 52 dias de obra. 52 dias, algo extraordinário, que o inimigo ficava olhando assim, vai vir uma raposa e vai pular por cima desse murinho aí. Ah, esses bobão aí, o que eles estão fazendo? E isso aí não vai dar em nada. Se der um sopro, esse portão vai cair. Quando eles acordaram, a cidade toda estava cercada. Estratégia, sabedoria que vem de Deus, inteligência, capacidade que vem de Deus, para fazer coisas fantásticas. Jetro foi o primeiro consultor que existiu na face da terra. Hoje fala-se muito em consultoria. Jetro foi o primeiro consultor da face da terra. Moisés ficava das 6 da manhã às 6 da tarde atendendo o povo. O povo fazia uma fila, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas na fila. Estava pior do que a fila das casas lotéricas ontem no Muré. Muito pior. Muito pior. Moisés ficava o dia inteiro e o povo desfalecia, o povo desmaiava na fila, esperando, porque precisava de um conselho de Moisés. Jetro chegou, Jetro era o sogro de Moisés, tá, irmãos? Quem não sabe. Chegou e falou: Moisés, o que é isso que você está fazendo? Ah, estou atendendo o povo, eu tenho que atender esse povo. Não, Moisés, você vai matar esse povo tudo. Para com isso. Não é assim que faz, Moisés. Você vai formar líderes, Moisés. Você vai formar líderes de célula. Está ensinando ele. Moisés, você vai botar chefe de 1.000, chefe de 100, chefe de 10. E eles vão resolver a maioria dos casos, Moisés. Só os casos mais graves que vão chegar até você. Só os mais difíceis de ser resolvido. Moisés parou e falou: pá, esse homem está certo. Consultoria de graça. De graça. Cobrou nada para dar essa consultoria para ele. E ele vai então, faz isso. Acabou a fila, Gleiber. Não precisou de fila mais. Hoje nós não precisaríamos pegar essa fila. Nós temos a internet. Faz tudo pela internet. Mas o povo está precisando de uma consultoria. Está precisando de uma consultoria. Não precisa mais pegar fila. Hoje é tudo. Eu entrei na fila, estava sem dinheiro na minha conta ontem. Falei: poxa vida, eu estou lascado nessa fila. O que eu vou fazer? Conversei com o da frente, conversei com o de trás, bati papo. Olhei no celular, olhei para cá e tudo. Precisava pagar 2 boletas. Eu lembrei, falei: não posso ficar nessa fila. Liguei para minha esposa e falei: transfere da sua conta para minha. Eu estou sem dinheiro na minha conta. Transfere da sua conta que eu preciso pagar 2 boletas. Lá do serviço dela, ela transferiu. Eu entrei, vi o saldo lá, paguei os 2 boletos. Na fila. O pessoal falou: mas como é que você fez isso aí? Querido, estou com um computador aqui na mão. O celular hoje é um computador. Não precisa mais pegar fila. Mas a gente insiste em pegar a fila. Tem até uma brincadeira que o pessoal faz. No centro da cidade. Bota uma mesinha lá, uma pessoa sentada e uma meia dúzia de pessoas resolve fazer uma fila. E começa a passar as pessoas começam a entrar na fila. O que você está fazendo aí? Não sei. Deve ter alguma coisa, deve estar dando alguma coisa aí. Eu entrei nessa fila aqui. O pessoal gosta de fila. O brasileiro gosta de fila. Eles devem estar repartindo alguma coisa aqui. Entrei nessa fila aí. Eu não sei o que é isso. Mas é assim, a gente é assim. E Deus, Ele está nos chamando, querido, para ser esses que vão educar pessoas, que vão treinar pessoas, que vão se envolver com a educação que Deus quer inculcar na vida das pessoas. Calvino, ele foi muito usado na reforma, e a reforma de Calvino, em Genebra, na Suíça. Deus usou aquele homem para restaurar
Uma cidade, não só uma cidade, um país inteiro foi impactado por a decisão daquele homem. Quando ele chegou em Genebra, Genebra era conhecida como uma das piores cidades da face da terra. Só existia ali, Nelson, a escória do mundo. Era a escória que vivia em Genebra. Calvino vai para esse lugar refugiado. Ele vai para esse lugar. E ele chegou ali, ele começou a ensinar pessoas. Ele começou a treinar pessoas na palavra de Deus. Deus usou tanto aquele homem, que ele ganhou tanto destaque ali, que ele foi usado para reformar aquela nação. E a reforma atingiu primeiramente a área da educação. As escolas foram instituídas tendo como principal livro a Bíblia. Começou a ser ensinado a Bíblia nas escolas. Genebra começou a crescer. E ali se formou um grupo de empresários que tinham corrido de outras partes da terra, que tinham ido para ali corrido, porque tinham entregado a sua vida para Jesus, e estavam ali corrido da igreja, de outras coisas. E esses homens se juntaram a Calvino. Eles falaram: nós vamos te ajudar nesse projeto. Eles ajudaram ele no projeto. E ali então eles escolheram um governo para a cidade. Eles falaram: Genebra vai ser governada por Deus. Deus vai ser o governo dessa cidade. Foi instituída ali uma teocracia. Como existiam os governos no céu, eles criaram ali em Genebra. E Deus foi abençoando tão grande, tão poderosamente aquele lugar, que ali surgiu os melhores chocolates do mundo até hoje. Os melhores relógios do mundo até hoje. Surgiu ali. Um dos países mais desenvolvidos do mundo até hoje. Um dos países mais livres do mundo até hoje. Um dos países que mais recebe investimento através de bancos, de pessoas que depositam em contas na Suíça até hoje. Tudo começou ali. Deus deu inteligência a eles para fazer isso. Deus deu capacidade a eles. E a gente olha para o Brasil e fala assim: pastor, só tem corrupção. Queridos, nós estamos aguardando. O Brasil vai ter uma grande virada. O Brasil já tem pessoas no mundo inteiro profetizando sobre o Brasil. O Brasil vai ser o país que vai ganhar toda a face da terra para Jesus. Mas para isso Deus precisa sarar essa nação primeiro. Deus precisa transformar essa nação primeiro, para que a gente ganhe as terras, ganhe as nações. Depois tem um vídeo aí rolando nos grupos aí, você assiste ele. Os pastores do Brasil inteiro estão apoiando um pacote de medidas. Um pacote de medidas que precisa ser aprovado pelo nosso Congresso, que eu creio que o ano que vem vai ser aprovado. São 70 medidas contra a corrupção, que vai banir de uma vez por toda a corrupção da história do Brasil. O Brasil precisa virar essa chave. Nós somos um país riquíssimo, um país lindo. O mundo inteiro sonha em vir um dia para o Brasil. Todo mundo sonha um dia vir conhecer o Brasil. Um país magnífico, mas que nem nós valorizamos. Nós preferimos viajar aqui para a Argentina, vizinha nossa, do que às vezes conhecer as praias do Nordeste do Brasil, que são magníficas. Deus, Ele está chamando a mim e a você para transformar esta nação. Deus está chamando pessoas que vão influenciar todas as áreas da sociedade. Deus quer transformar caráter. Deus quer trazer os valores do reino sobre a face da terra. A própria oração que o Senhor nos ensinou
nós falamos assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, como ela é feita no céu. Cumpre a tua vontade aqui na terra. Que Deus nos ajude. É um desafio, queridos. Mudar o mundo começa com a minha mudança primeiro. Eu preciso mudar. Tem uma pessoa que fala o seguinte, jovem principalmente, jovem sonha muito em mudar o mundo, né? E é legal isso. Mas você começa primeiro arrumando a sua cama. Você muda o mundo, mas primeiro você arruma a sua cama. É que você quer mudar o mundo se você não arruma a sua cama. Acorda de manhã mais cedo e arruma a sua cama. Aí você começa a mudar o mundo. Fica de pé, por favor. Apaga a luz aqui, Leque. Nós vamos orar pelas casas de paz, tá, querido? Se você tiver um pedido específico também, nós vamos colocar na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser essas testemunhas. Queremos ser esses que vão, ó Deus, anunciar o Teu nome a todos os lugares. Enfrentaremos sim os obstáculos. Enfrentaremos sim, ó Deus, os levantes. Mas nós não vamos nos intimidar, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Deus, em nome de Jesus, sara essa nação, sara o Brasil, Deus. Deus, em nome de Jesus, salva vidas, restaura famílias. Deus, cura os feridos. Deus, transforma situações. Deus, nós entregamos cada casa de paz nas Tuas mãos. Cada família que abriu a sua porta para receber a palavra de Deus. Ah, Deus, eu sei que o Senhor vai fazer milagres nessa semana ali. Vidas vão ser curadas. Tem pessoas que estão com o diagnóstico de câncer, Deus, em algumas famílias. Mas o Senhor é o Deus da cura. O Senhor é o Deus que faz o caroço sumir. O Senhor é o Deus que surpreende até mesmo os médicos. Foi o Senhor que nos criou, que nos formou. O Senhor nos conhece por inteiro, Deus. O Senhor sabe exatamente o que necessitamos, o que precisamos. Foi o Senhor, Deus, que nos formou. E hoje, como filhos e as filhas aqui nessa noite, Pai, nós queremos ser testemunhas fiéis daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Testemunhar, falar do seu amor, ensinar as pessoas, inculcar na cabeça delas, educar essas pessoas, formar pessoas, formar líderes, pessoas que vão impactar a sociedade, que vão transformar a nação, pessoas que vão influenciar a área do comércio, pessoas que vão influenciar na área da educação, pessoas que vão influenciar na área da política, pessoas que vão influenciar na área da administração, na área da engenharia. Deus, em nome de Jesus, nos dê a mente de Cristo. Traz essa mente brilhante sobre nós, essa mente criativa. Deus, em nome de Jesus, nos capacita a fazer coisas grandes, coisas maiores. Nos dê estratégia, Deus, dos céus. Deus, nos dê as palavras certas, para que possamos testemunhar na frente dos governantes, na frente dos juízes, na frente daqueles, ó Deus, que precisam ouvir a Tua palavra. Nos dê ousadia, esse espírito de ousadia, de intrepidez, que não vamos temer nada a não ser o Senhor, a não ser a Tua palavra. E nós vamos ser, ó Deus, uma palavra viva, aonde nós formos. Nós vamos ser o livro que as pessoas vão ler. Elas vão ler as nossas vidas. Nós queremos ser esses. Eis-nos aqui. Envia-nos. Cumpra a Tua vontade. Nós te agradecemos. Nós te louvamos por cada vida aqui nessa noite. Faz aquilo que nós não podemos fazer, que a parte do Senhor é o poder, é a autoridade. A nossa parte é testemunhar.
A nossa parte é falar. E nós vamos fazer isso. Nos despeça debaixo da bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Seja conosco durante toda essa semana. Em nome de Jesus. Amém e amém.